Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, né? Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos absoluta certeza de que Ele está no comando, no controle de absolutamente tudo, né? Porque nós confiamos em Deus. Nós não apenas conhecemos a palavra, mas nós conhecemos também o Senhor da palavra e confiamos nesse Senhor. Amém? Porque quem dá o entendimento da palavra, da ciência da palavra, é o Espírito Santo. Uma vez batizados com o Espírito Santo, nós temos o entendimento desta palavra. E, consequentemente, ele nos batiza com o fogo do Espírito Santo para consumir o nosso holocausto, que é o nosso sacrifício, a nossa vida para o nosso Senhor Jesus. Porque nós servimos a Deus com a nossa própria vida, né? Por intermédio de um culto racional. Amém? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maria Elza, né? Eu posto vídeos falando sobre a palavra do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, Ele me concedeu essa graça e me capacita para este fim, né? Porque eu não tenho capacidade, mas Ele capacita aqueles que não têm capacidade e se colocam à disposição do Senhor, né? Porque Ele esquadrinha o nosso coração, Ele vê realmente a intenção e usa a nossa vida para que a palavra dEle, né? Para que o Espírito dEle, para que o testemunho dEle seja proclamado entre as nações. Amém? Hoje nós vamos falar uma palavra que está em Mateus, tá? Está em Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35, tá? Que fala sobre a parábola dos dois devedores. Dois devedores, tá? Que é, na verdade, o fundamento, a ciência dessa palavra se trata exatamente da questão do perdão. Amém? Então, nós vamos ler a palavra. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 216 toneladas de prata. Não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele fosse vendido, bem como sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha, e que a dívida fosse paga. Então, aquele servo prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, sê paciente comigo e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou com um de seus conservos que lhe devia 400 gramas de prata. E agarrando-o, sufocando-o, dizendo: paga-me o que deves. Então, seu conservo, prostrado aos seus pés, rogava-lhe dizendo: tem paciência comigo e te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o ocorrido, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que ocorrera. Então, seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-te de teu conservo, como eu tive compaixão de ti? Então, seu senhor, indignado, entregou-o aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Então veja que o Senhor Jesus aqui nesta parábola, ele está dizendo que o reino de Deus é exatamente conforme, semelhante a esta parábola de ajustamento de contas. Por quê? Porque nós chegamos ao Senhor Jesus contritos, arrependidos, né? Com o coração quebrantado, suplicando pelo teu perdão. E Ele, movido de grande compaixão, nos perdoa. Porém, em contrapartida, nós acabamos muitas vezes agindo como este servo aqui, que foi-lhe perdoado uma grande dívida,
pela compaixão do seu Senhor, no entanto, ele não teve nenhuma compaixão de quem lhe devia. Muitas vezes, nós cristãos também, nós suplicamos pelo perdão do Senhor. Nós ali derramamos a nossa alma aos pés do Senhor, suplicando pelo perdão. E Ele prontamente nos perdoa, porque Ele é um Deus perdoador. Porém, para nós alcançarmos esse perdão, nós precisamos também perdoar o nosso próximo, né? Então, como nós somos perdoados pelo Senhor, da mesma forma nós temos que pedir a Ele condições para que possamos espiritualmente perdoar as ofensas do nosso próximo. Porque não é fácil. Você, muitas vezes, dependendo da ofensa e do seu estado espiritual, você acaba guardando mágoa, ressentimento, que fica ali escondido no seu coração. O ressentimento é aquela raiva fria que ficou ali escondida, que muitas vezes ao você relembrar da situação na qual você passou, você fica irado só de pensar, porque você está ressentida. Então, aquele ressentimento, muitas vezes, te anula a questão do seu perdão em relação àquela pessoa que te ofendeu. E neste caso, você tem que chegar aos pés do Senhor e pedir pela misericórdia dele que ele conceda a graça de perdoar o seu ofensor. Por quê? Porque sozinho nós não temos condições de perdoar. Porque o ser humano, ele é muito cheio de razão. Ele vai encontrar justificativas inúmeras para não querer perdoar aquele ofensor, que muitas vezes ofendeu, muitas vezes trapaceou, ou muitas vezes teve um comportamento inadequado. Porém, não importa o que te fazem. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que te fazem. Então, se você estiver ali com o coração, vamos dizer assim, mais fortificado, né? Pelo Senhor Jesus, mais forte com a presença dele, um coração mais sólido em relação ao amor dele, né? A compreensão. Por quê? Porque o perdão é uma decisão. Porém, quem vai trabalhar no seu coração é Deus, é o Senhor Jesus. O perdão é uma decisão que consiste em quê? No entendimento que você terá em relação àquela ofensa proferida. Não é uma decisão assim, tudo bem, vai, eu vou perdoar. Não. Deixa pra lá, eu perdoei. Não, não é da boca pra fora. O perdão é uma decisão que vem do seu entendimento. Que consiste no quê? Consiste em você estar na presença de Deus, com o amor de Cristo no teu coração, que vai o quê? Facilitar, vai dar condições da tua mente entender e perdoar o seu ofensor. Amém? Então, o cognitivo está associado ao afetivo. Ou seja, na medida que você tem ali o amor do Senhor dentro do teu coração, você vai ter também a compreensão da ofensa daquele ofensor e conseguir entender o porquê que aquela pessoa te ofendeu. Ou seja, aquela pessoa também não está mal, ela não está mal. Então, alguma raiz de problema, alguma raiz de, vamos dizer assim, de desavença, ou um histórico conturbado, rejeitado, um histórico de sofrimento que aquela pessoa, no caso, passou, é a reação que ela tem. Porque a pessoa ferida, ela tende a ferir. No entanto, se você está curado, você não vai se deixar ser ferido. Porque você já está curado, você já está ali suprido, saciado pelo amor de Cristo. E, consequentemente, você vai ter condições de entender, né? Entender por que aquela pessoa te ofendeu e, consequentemente, decidir perdoar e, obviamente, o teu coração não vai estar ali aflito, guardando mágoas ou ressentimentos. Entende? Então, tudo vai, como eu falei no início, de um culto racional. Nós adoramos ao Senhor por intermédio de um culto racional, né? Que vem da questão do entendimento. Mas para você ter esse entendimento quebrantado, você precisa de um coração quebrantado, né?
Porque senão, o que vai acontecer? A decisão por si só, com o coração ainda duro, simplesmente não vai funcionar. Porque vai ser uma decisão externa, né? Vai ser uma decisão externa que você vai perdoar, mas porém você não vai suportar ver a pessoa. Muito menos ouvir o nome daquela pessoa. Não, eu perdoei, mas olha, é ela lá do lado da calçada e eu aqui do outro lado da calçada. Então, quer dizer, não significa que você perdoou, você está ressentida. Porque a tua raiva esfriou, mas ela está guardada, entende? Então, quando você está suprida, saciada pelo amor de Cristo, você consegue, e em toda e qualquer situação, ter o entendimento das reações das diversas pessoas que passam por você, né? Te ofendendo, te rejeitando, te maltratando, te caluniando, fazendo muitas vezes fofocas sobre você, fazendo intrigas sobre você. Então aquilo não te atinge mais. E aí você simplesmente coloca aos pés do Senhor e cobra. Não cobra no sentido de como se você tivesse direito. Não, porque nós não temos direito. Nós todos somos pecadores, né? A nossa justiça é trapo de imundície. Mas você coloca diante do Senhor a situação e Ele que faz a justiça dele. Porque a justiça vem dele. A vingança vem dele. Amém? Então nós não temos condições, muito menos de julgar e muito menos de colocar ali uma situação que vai apaziguar aquela discussão, né? Ou aquele momento de euforia no sentido de descontrole. Você simplesmente entrega para o Senhor. Entrega para Ele. Com o coração tranquilo, com o coração em paz, né? Porque a paz que excede qualquer entendimento faz com que você tenha esse comportamento. Para que você não se contamine com o descontrole da outra pessoa. Desta forma, além de você estar ali servindo ao Senhor com culto racional, você também vai ser um testemunho para essa pessoa. No sentido de quê? No sentido de, olha, eu posso ser diferente também, né? Então, na questão do perdão, é fundamental, primeiro, a decisão sincera e depois o trabalhar do Senhor dentro do seu coração. Amém? E aí, para você se sentir aí com um coração mais fortalecido, vão ser várias situações que você vai passar sentindo ali, vamos dizer assim, o sentimento, vamos dizer assim, do ódio e do ressentimento em relação a quem está te ofendendo. Então, no começo, pode ser difícil, e é difícil. Mas conforme você vai passando por essa situação, entregando ao Senhor Jesus, pedindo para Ele força, pedindo para Ele condições de perdoar, você consequentemente, conforme o tempo, a trajetória do seu caminhar com Deus, você vai se fortificando e vai ficando com o coração mais sólido, mais forte, até que nenhuma ofensa, nenhuma rejeição, nenhuma calúnia te atinja. Você vai ficar em paz. E tudo aquilo que te fazem, você entrega para o Senhor, porque aquele que te faz vai se ver com Deus e não com você, né? Porque as nossas semeaduras, né? Nós mesmos colhemos, né? O que plantamos nós colheremos, independente de qualquer situação. Então a colheita vem. Tanto a colheita da sua reação em relação a esta questão de quem está te ofendendo, como a colheita daquela pessoa que está te ofendendo também. Então, cada um tem as suas colheitas. E ela virá no tempo ideal, conforme a palavra do Senhor Jesus prediz. Porque conforme você colhe, conforme você planta, é o que você vai colher. Amém? Então, o segredo é confiar em Deus. O segredo é descansar em Deus. Amém? Agora, isso não significa, meus caros, que você não tenha condições, vamos dizer assim, de, dependendo da situação, você se colocar. Mas você vai se posicionar mediante a palavra do Senhor, né? Sem descontrole. É como está escrito na palavra: Senhor, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que edificam conforme a tua vontade. Amém? Então é nesse caminho, é nesse prosseguir, é nessa dimensão espiritual que nós devemos permanecer para que possamos agradar ao Senhor Jesus com as nossas atitudes, com o nosso culto racional e com o nosso testemunho, exalando sempre o bom perfume que vem de dentro para fora. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra
E agradeço a todos a atenção e fiquem todos com Deus.